Eu vou me sentir Mudei ainda mais bastante. importante agora. Não, você era minha chefa. Você era minha chefa, não podia. Imagina, eu atrasava com a chefa e levava um puxão de orelha. É. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, e você, Si? Como vão Tudo as coisas? ótimo, tudo beleza. Esperar o pessoal Hoje o público chegando. tô vendo aqui o pessoal de entrou até minha filha aqui, a Giovana, o Cacau Golden Retriever é minha filha. Ah, Oi, Gigi, adorei. te Ei, amo, filho minha do filhota. Edson. Depois você me Giovana, conta tudo que seu pai faz. Wagner, Emanuel. Wagner Bosco, Aí, ó. grande professor. Cris Diniz de Campinas. Cris, oi. Flávia Carla. Simões. Tá aí, ó, a Cacau falando oi. Eu Oi gostei do oi também. com coraçãozinho, né? Aí, ó, Marcos falou que é O apaixonado no seu Marcão, irmão. meu amigo do Rio Grande do Sul, meu grande irmão aí. Grande Newton. Marcão. Ei, Newton. A Liz Torres, lá de Miami. Liz, te mando um beijo, minha amiga. Minha irmã entrou aí, tá todo mundo entrando. Tá Laís do vendo? Rio. A Sandra Nada como Kiosen. ser um influencer. Sandra Kiosen, o Nilton. A Mari, um beijo. Olha lá. Entrou o Júlio Ávila, Adorei, ó. tá vendo? É. Ó, a Sandra tá aí. Sandrinha, minha amiga do fundão, um beijão. Aí, Fefo, Claudinha Matos. Você vê que Claudinha, coisa. Nilton, vou Ó, pra Itápolis, hein, Torezan, Nilton? Grande Tubarão, tá aí, ó. Torrezão, Sandra, Sandra Coelho, o Márcia Júlio, Ferreira, tá vendo? Julião tá Chefe, aí. mandou todo mundo aparecendo, tudo ótimo. Nada Camila como ter. Jarimba também, tá o pessoal da Ultragênix entrando em peso aí. Oi, Camila. Você vê? Legal, né? Que Assim bom. que eu gosto. Vocês não eram assim comigo, não, hein? Com a Simone ninguém entrava. O Bertozzi entrou, o Bertozzi tá aí, ó. O Bertozzi tá ninguém. Ó, a Sandra tá lá na terrinha, direto do aeroporto BH. Tá direto do aeroporto de BH. Tá a Andréia, minha É, amiga de infância aqui também. Oi, Andréia. tá vendo? Aí, legal, É isso que feliz. é bom, isso é que é bom. Muito Olha bom, sim. só, eu vou começar, porque aqui é o seguinte: a gente entra logo, bate o papo todo e termina na hora certa, com 1 hora. Perfeito. Porque se deixar, nós Exatamente. vamos ficar aqui uns 3 dias, mais ou menos, né? Exatamente. Então, vamos Exatamente. começar por lá. Então, boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui de novo. Ainda mais vendo tanta gente legal, tanta gente boa aparecendo para prestigiar o Edson aqui, que para mim é que não é. Imagina. Mas o Edson, para quem não conhece, se por acaso alguém não conhece o Edson, vou apresentar o Edson Paixão. E é Edson Paixão mesmo, tá? Não é para vocês falarem assim, não, só tá falando que ele é paixão. Não, é Edson Paixão, É isso aí. que é Ó, meu filho biólogo, tá me chamando de manezão aí, o Guilherme. tá vendo? Vou dar uma Guilherme, puxada de respeita seu orelha. pai. Um beijo, Guigo, te amo. Desculpa, Simone, perdão. Imagina, é assim mesmo. Mas olha só, Edson, assim, outro dia eu fiz, né, a live com a Dani e com a Andrea e falei assim, as coisas que a gente tem em comum. Biólogos, então você também é mais um deles, não é isso? Bom, Exatamente. você é pai, eu sou mãe, tá bom. Apaixonado pela natureza, a gente é também. Trabalhamos nas Genzyme juntos e continuamos apaixonados pelas doenças raras. Exatamente. Agora, você ainda tem uma coisa que eu acho fantástica. Eu outro dia estava lá vendo no Instagram a sua plantação de araucária. Isso. Aí eu Exatamente. vou te falar com todo o coração. O que mais me fez assim ficar encantada foi porque eu amo comer pinhão. E a primeira coisa que eu lembrei foi disso. Se matou várias araucárias. Eu matei vários, inclusive outro dia, Uma por incrível chacina. que pareça, eu achei pinhão aqui em Boston, Olha só. cozinhei e comi. Então, estão mortinhas algumas. Mas por uma boa razão. Uma boa razão. Pinhão é uma delícia. Eu também como Não pinhão. é? Adoro pinhão. Nossa, é Pois uma é, delícia. exatamente, é muito Mas bom. é a semente da nossa linda araucária, né? É a árvore que eu Exa- mais amo, assim, de todas as árvores do que a gente tem na nossa fauna, na nossa flora brasileira, na verdade, na flora brasileira, a araucária, para mim, é a número 1. E o ipê amarelo também, né? São lindos, né? IP é tudo de bom, não é? É tudo de bom, Muito tudo de bom, bom. muito bom, muito bom. Aqui, então, vamos lá. O que que te trouxe para o mundo dessas doenças raras? Olha, na verdade, foi uma coincidência, na verdade, né? Um dia eu estava trabalhando na rua, eu era representante da Janssen, né?
farmácia, da divisão, para quem não conhece, a divisão farmacêutica da Johnson Johnson, em Campinas. Estava com meu grande amigo Marcelo Torrezão, Tubarão, que nós trabalhamos juntos na Janssen. Estava tomando um café na padaria, e aí eu recebo uma ligação, uma chamada telefônica de um amigo que tinha trabalhado comigo na indústria aqui em São Paulo, né, que tinha sido propagandista comigo, que é o Roberto Fernandes, falando para mim, olha, queria te fazer um convite para você vir trabalhar comigo. E eu, né, enfim, o Roberto vinha tentando falar comigo, né, eu até recebi o número de telefone dele por uma secretária do nosso diretor, até achei estranho. E eu não lembrava mesmo, de fato, que fazia muito tempo que eu já estava no interior, já tinha lá uns 4 ou 5 anos que eu estava morando em Campinas, e ali começou a nossa conversa, ele me falou de Genzyme, eu não tinha a menor ideia do que era Genzyme. Aí logo eu perguntei pro Tubarão, putz, fui convidado para trabalhar numa empresa com nome estranho, chamada Genzyme, trabalhar com doenças raras. Aí o Tubarão falou, nossa, é uma baita empresa, nossa. Aí ele começou a falar, o Tubarão sabia mais do Genzyme do que eu. E aí eu acabei e falei, bom, então eu vou, né, vou mandar meu currículo, né. E aí eu participei de umas entrevistas, né, com o Roberto, com a Eliana na época, e aí eles me contrataram para ser consultor, né, como é o CSA, né? CSA. Que eu olho hoje, o CSA ele é uma mistura de um MSL com consultor, porque a gente tinha muito trabalho técnico, né? Eu mesmo fiz muito trabalho técnico, assim, até de treinar enfermeiras e tudo. E assim começou a minha jornada na indústria farmacêutica, na indústria de raras, né? E veio num momento muito bom da minha vida, porque naquela época, né, o Marcelo é testemunha disso, a minha irmã está aqui, o Tubarão acho que ele tem muito vivo isso na cabeça. Eu queria sair da indústria para ser professor, para lecionar biologia mesmo. Inclusive, já vinha fazendo estágios em escolas, né? Eu estava muito desanimado com a indústria farmacêutica naquele momento. Não queria ser mais propagandista. Eu via muita coisa unfair na indústria, assim, né? Não tinha oportunidade nenhuma para mim. Então, eu falei, poxa, não que eu quisesse crescer, mas eu não vislumbrava nada na indústria farmacêutica. E aí, quando eu passo a trabalhar com doenças raras, alguma coisa conectada com genética, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei na faculdade, eu me deleitava com genética, eu achei aquilo foi uma renovação para mim. E foi lá, em 2004, que eu comecei a trabalhar, entrei nesse universo e sigo até hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, engraçado você falar isso, porque você sabe que quando eu estudei biologia, eu tinha que fazer aqueles estágios, né, obrigatórios para ser professora. E uma coisa que eu sabia é que eu não queria ser professora de biologia. Não que eu acho que não seja importante, porque eu acho super importante. Amo de paixão até hoje os professores de biologia que eu tinha, mas eu sabia que eu ia ser uma péssima professora. Então eu falei, não posso entrar nisso. Mas confesso que eu nunca na minha vida tinha escutado na possibilidade de um biólogo trabalhar na indústria farmacêutica. Era uma coisa assim tão abstrata, desconectada na minha cabeça, né? Aquela coisa de indústria farmacêutica que eu lembrava na época era assim, é sempre aquele cara que entra na minha frente na hora que eu tenho a consulta com o médico. Era a única coisa que eu enxergava disso. E aí o Bertozzi, né, que está aqui conectado com a gente, conectado, acabei trabalhando com ele. Ele foi o meu chefe na primeira indústria que eu entrei, que foi lá na Biobraf. Você vê como é que o mundo dá voltas, né? Que legal. E o Bertozzi está aqui, grande professor, uma pessoa que eu admiro muito também. Grande beijo. Exatamente. Foi meu chefe também na Genzyme, foi meio que meu chefe indireto ali. Respeito muito ele. Agora, Edson, eu estava lembrando, né, outro dia, você entrou em 2004, eu mudei aqui para os Estados Unidos em 2005, ou seja, a gente trabalhou um tempinho só juntos. Exato. Mas depois que eu mudei para cá, e quando eu estava no MPS, né, nas mucopolissacaridoses, eu lembro direitinho quando você virou gerente de produto para o Aldurazyme. Né? Não falava inglês? Morri de medo de você fazer uma pergunta na reunião em Boston. Ficava até escondida lá. E o que para mim era fantástico era essa coisa, que aliás isso depois a gente até pode falar também, essa coisa que brasileiro tem de achar que a gente é pior do que os outros, né? Que a gente não fala isso, não fala aquilo, no final das contas a gente fala mais que todo mundo, que a gente se vira e fala. Né? Se tem que comunicar, a gente comunica. Exatamente. Mas eu sinto que, assim, com você foi um momento super legal, porque eu estava liderando o programa daqui, ou seja, o programa global era minha responsabilidade. A gente queria muito fazer as coisas no Brasil e na América Latina darem certo, né? Serem destacadas. E você foi tipo uma cobaia assim, pra gente. Porque era meio assim, ó, Edson, vai lá e faz. Ó, Edson, vai lá e vê. Ó, Edson, o que você achou?
E você trazia umas ideias, eu lembro de uma sugestão que você deu, que até hoje eu uso esse exemplo, talvez você até se surpreenda com isso, mas eu lembro muito bem de você chegando para mim e falando assim, Simone, eu acho que a gente tinha que tentar identificar paciente de mucopolissacaridose nas APAs. É verdade. E, olha, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, depois, uma hora eu te conto todas as histórias que aconteceram com isso, porque eu acho que tem né, tudo a ver. Mas, para quem não sabe, essa história que eu estou falando do Edson, porque o que a gente via, né, eu estando aqui nos Estados Unidos, na área global, eu pude ver o que é quando uma pessoa se dedica, está comprometida, está apaixonada, respeita, escuta, o que mais? Entende. E aquilo que você falou, né, que o CSA fazia um pouco de tudo, eu acho que você fez ainda mais como gerente de produto para a dor Alzheimer. E naquela época, existia, obviamente, uma preocupação com a relação com o paciente, né? A gente tinha muito mais liberdade para conversar, mas é diferente do que agora existe. Hoje em dia tem a LGPD, compliance tem para limita muito, né, vender, o trabalho. emprestar, né, de todo quanto é maneira. Então, muita coisa mudou, mas tem muita coisa, eu acho, que fica e que a gente não pode esquecer. E aí? Como é que você vê essas mudanças e essa coisa toda? A Sheilinha. Tá vendo a Sheila aqui? O Dudu Próspero está me ouvindo aqui, que é uma das grandes inspirações. E a Fernanda, que está lá, a Fernanda acho que está na Europa aqui, Fernanda Savoia, prazer. Eu realmente hoje dificultou um pouco mais. Claro, naquele momento a gente não entendia um pouco, a gente não tinha ideia dessas limitações de compliance, né? Porque quando nós executávamos esse trabalho, ou quando a gente pensava em alguma estratégia, a gente pensava em algo em favor da educação médica, em favor do paciente, a gente era com puro intuito de ajudar, né? Eu sempre digo que trabalhar em doenças raras, você acaba sendo um super assistente social, né? Porque você tem um trabalho de cunho social verdadeiro e talvez a última coisa que você pensa é em gerar lucro, né? Essas coisas de revenue, a gente até era estranho quando a gente tem que olhar um PNL do seu produto, porque é um engajamento tão grande, né? Dentro desse lado social, do lado humano, né? E quando entra as regras de compliance e agora essa nova limitante da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente perde um pouco dessa qualidade, né, disso que a gente podia oferecer para os pacientes, né? Porque a gente tinha o gerenciar o dado de um paciente não era com o intuito de tirar nenhum proveito que não fosse em benefício dos próprios pacientes, né? Que era entender quantos esses pacientes consomem de frasco, onde eles estão, né? A idade dessas crianças para tentar prover um apoio social através das associações de pacientes, né? E ter o dado do paciente era para a gente poder fazer um cálculo preciso de suprimento, né? De forecast, até para você endereçar para a empresa o quanto que ela deveria produzir. E tudo isso dificultou mais, com certeza dificultou mais. Mas eu entendo, de certa forma, porque, Simone, o que aconteceu também, esse universo de doenças raras, ele cresceu demais. Hoje tem um número enorme de empresas. Infelizmente, a cabeça de muitas das pessoas que estão no universo de raras hoje não tem essa cabeça. Às vezes tem pessoas que são revenue oriented mesmo, orientado a negócio, a número, não orientado a pacientes. Embora todo mundo diz lá no quadrinho, não, eu sou orientado ao paciente. Isso é uma coisa que eu discuto muito com o Júlio Ávila, né, que está aqui. Já falei com até o Newton Próspero, a Vanessa que está aqui também. A Vanessa é uma paciente XLH que está aqui, quase que a minha filha, a gente conversa muito, né? Porque hoje ela lidera muitas iniciativas dentro desse universo de raquitismo. A gente conversa muito que nós somos genuínos no que a gente faz. A gente tem esse pensamento genuíno, né? Mas, infelizmente, isso não se cascateia em todo esse universo de doenças raras. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, as regras mais duras de compliance, elas surgem porque muitas coisas ruins aconteceram no passado, né? E acabou limitando. Mas a gente sempre busca uma forma ética de poder auxiliar, né, através das associações. As associações ainda continuam tendo esse acesso, né, livre aos dados dos pacientes, né? E, de certa forma, hoje a gente tem um engajamento ainda mais profundo com as associações de pacientes, né? Então, claro, essas mudanças elas dificultaram por um lado, mas eu acho que, por outro lado, educaram a gente e nos moldou, de certa forma, para trabalhar num
muito mais desse lado da ética e minimizando os riscos, né, de um compliance, de um erro de compliance, coisas assim. É verdade, é verdade. Você sabe que eu estou vendo, minha prima Laura entrou aqui agora, minha madrinha, Tia Nena, está aqui, então, oi, Tia Nena, porque toda vez tem que pedir benção, né? Senão você já viu. Entrou a Cálipo também, André Cálipo, eu vi André Cálipo aqui passando em algum momento. Um beijo, Cálipo. Foi Beijo. a minha antecessora do Durazag, né? Ele passou exatamente, bastante. Exatamente. E minha amiga Alice está lá da Holanda, não sei nem como é que ela está acordada agora. Deve ter perdido o sono por lá. Mas nessa história toda, né, dessa relação com o paciente, da política de privacidade, enfim, quando a gente abriu a Xingu, foi o nosso compromisso. Desde o começo eu falei, ou a gente vai seguir tudo bonitinho ou a gente não vai fazer. Porque para mim sempre foi muito importante essa coisa toda, esse entendimento da relação e até onde vai, né, a vida pessoal, a vida profissional, a coisa toda que se mistura de uma certa maneira em função das necessidades que cada um tem. Mas eu acredito muito nisso que você falou, quer dizer, tem muita gente boa aí, e eu acho que a Andréia é um grande exemplo, eu vi a Ana Paula também aí, pessoas que a gente conviveu e aprendeu a respeitar, porque a gente foi muito inspirado também por pessoas como a Regina, né? Isso, eu vi que a Regina está aí com o Nilton, um beijo para ela também. Ou seja, aliás, eu fico pensando assim, no dia que eu conversei com a Roseli, 20 anos do Instituto Vidas Raras e 20 anos que eu tinha entrado para as doenças raras também, que eu entrei oficialmente em outubro de 2001, quando eu entrei para esse mundo de doenças raras. E é isso, né? Essa expansão desse mercado que é tão bom para trazer mais esperança, mais possibilidade de tratamento para tanta gente, ao mesmo tempo, às vezes as coisas se confundem um pouco nisso aí. Mas eu acho que é por isso que é importante a gente conversar sobre esse respeito. E por falar em respeito, eu acho que uma das coisas que a gente mais discute atualmente é esse empoderamento do paciente. Né? Como é que a gente respeita essa voz do paciente? Como é que a gente traz esse paciente para a mesa? Porque quando a gente está do lado da indústria, a gente sabe as restrições que tem. E ainda assim a gente precisa escutar, porque senão a gente sabe que vai dar errado. Mas ainda existe uma certa resistência nisso tudo, né? De empoderar esse paciente. Eu lembro, você vai rir dessa história, mas aconteceu. Aqui uma médica, aqui já saiu uma legislação, é obrigatório que o paciente seja o dono de todos os seus dados. Então, o que eu quiser fazer com meus dados médicos, ele é meu, eu que vou resolver. E aí uma médica colocou no Twitter falando que ela não concordava de maneira nenhuma com isso, que como que alguém ia receber a notícia de que o filho tinha sido diagnosticado com uma coisa complicada às 11 horas da noite e não interpretar e tal. Obviamente ela criou assim, tipo, uma das piores situações que alguém pudesse imaginar. Mas o mais interessante foi ver como as pessoas reagiram àquilo, né? E eu acho que no mundo das doenças raras, obviamente, quantas vezes a gente viu esses pais, essas mães, esses avós, essa família, que realmente são os grandes professores para a gente, exatamente, que poderiam explicar aos médicos tudo isso. Então, como é que a gente faz para pôr essa voz toda, principalmente num país como o Brasil, que eu acho que ainda tem muito aquela coisa assim de eu não posso mudar de médico, porque esse médico já me conhece há tanto tempo. E eu amo os médicos, não vamos lá para o lado errado, não. Mas é porque é importante, né, trazer essa conversa para mim. E isso, para mim, eu vi uma evolução, né? Aliás, eu quero só saudar aqui a Renata Mantovani, que está aqui, a Paula Bissevi, meu pai que entrou aqui. Pai, te amo, meu velho. Que bom, meu pai numa live. Até com vergonha agora, meu pai está me assistindo. Tá vendo? Primeira vez, acho que meu pai entra na minha live aqui. Cuidado meu pai. com o que você vai falar, hein? Tem que tomar cuidado aqui. Ô pai, não vou, senão vai me dar um puxão de orelha. Não, mas hoje, olhando, né, desde 2004, olhando hoje, né, eu vejo, por exemplo, a própria Regina Próspero, que está aqui conectada, eu conheci a Regina Próspero e o Newton, né, com o Dudu, o Léo pequenininho ainda, e a Regina era uma mãe, né, ela não tinha se graduado, estava batalhando, né, junto com a Associação Paulista de Mucopolissacaridose, e o grande exemplo para mim de empoderamento dos pacientes aqui no Brasil, para mim, é a Regina, que eu conheci lá atrás, há muitos anos atrás, e tenho o privilégio de tê-la como minha amiga até hoje, que está aqui,
assistindo, que hoje é uma advogada, é uma pessoa que tem uma representação política muito importante, tem uma voz muito forte dentro da própria comunidade médica, né? E conseguiu transmitir isso para outras mães também, que também tiveram a mesma situação lá atrás, né? E a gente viveu muito isso no começo com a Genzyme. Acho que a Genzyme é a grande pioneira das doenças raras globalmente, né? Nós começamos esse trabalho no Brasil, eu falo isso até porque eu fui parte desse grupo, eu entrei no momento que vocês já tinham iniciado um trabalho, mas a gente deu continuidade nisso. E depois nós fomos vendo outras empresas chegarem, como Biomarin, Shire, que hoje está aqui da Shire, e por aí foi. Mas o bom disso foi que nós conseguimos acompanhar, né, o quanto essas associações, o quanto essas mães e pais progrediram e o quanto hoje eles ganharam voz, né? E essa voz, ela transcendeu a medicina, transcendeu esse médico, né? Uhum. Esse desejo também de ter a liberdade de se consultar em um centro A ou B, e chegou até na esfera política. Hoje nós temos uma lei que né, dá sustentação, né, para o tratamento e segmento dos pacientes com doenças raras no Brasil. Recentemente nós tivemos um evento organizado pelo ministro da Saúde falando de doenças raras, criaram um personagem lá no Ministério, né? Existe hoje um programa, um compromisso do Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde, em educar os médicos da rede pública em doenças raras. E tudo isso começa com os pacientes, né? com lideranças que tiveram, que bateram, picaram pedra ali, né? Foram batendo até conseguir. E uma delas é a Regina Próspero, com certeza, esteve ali na Câmara fazendo o lobby do bem, né? Com os deputados, com os senadores. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho o privilégio, e eu tive a oportunidade de trabalhar em outros países com doenças raras, eu posso dizer que, como brasileiro, eu tenho o privilégio de ver o paciente brasileiro empoderado. Uhum. A Vanessa, que está aqui, é empoderada, é bióloga, super inteligente, representa muito bem a comunidade de XLH, de pacientes com raquitismo, né? Tem abrangência internacional, e isso, para mim, é o que eu posso ver, assim, como brasileiro, né? Ver o paciente com doenças raras hoje ter esse poder e ter essa condição de diálogo, né? Para mim é muito bom, eu fico muito feliz e orgulhoso disso. E você sabe que, olha, enfim, eu fico assim até meio arrepiada, né, escutando você falar essas coisas, porque te contar uma coisa que eu estou aprendendo. Essa coisa da gente começar a empresa, ser startup é ótima, né? Assim, a gente já não dormia, agora a gente não dorme mesmo, mais ou menos assim. Mas você sabe que uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto, a gente quando resolveu fazer a Xingu e vir com essa proposta, né, de realmente empoderar o paciente, deixar o paciente se organizar, ter seus dados todos no mesmo lugar, eu acho que de 100 pessoas que eu conversei, principalmente nesses que são experientes em startups, programas de aceleração, investidores, dos 100 falaram que eu sou louca de fazer o que eu estou fazendo. Porque eles falam, o paciente não está acostumado com isso. O paciente, é muito difícil você chegar nesse paciente, é muito difícil você oferecer um serviço assim direto para o paciente, onde não está o médico tomando essa decisão pelo paciente. Aí eu olho para eles e falo assim, mas vocês conhecem as doenças raras? As doenças raras, a gente está fazendo isso porque eles sabem, eles já fazem uma coisa nesse sentido, né? Essa necessidade de ter a sua voz, de brigar, a Regina, nem sei quantos congressos que a gente encontrou por esse mundo afora, né? Eu acho que eu nunca vi a Regina assim, relaxada. Sabe? Você entendeu? Verdade, a Regina está sempre com alguma coisa. Vez, assim, que você já viu a Regina, nunca assim, vi. Tipo, nunca hoje vi. eu não tenho nada para fazer. A Regina está sempre, segura um negócio na mão e sai correndo para um lado e para o outro, aquela coisa toda, né? E eu acho fantástico. E eu vou até usar a Regina aqui, o nome da Regina aqui de novo, para falar de uma outra coisa super importante para mim. Você empodera esse paciente, mas tem aquele que é o cuidador, e no caso da Regina, a cuidadora. É isso? E a gente sabe o que essa turma passa. É verdade. O que a gente faz para dar mais atenção aos cuidadores? A Roseli falou para mim que a gente vai fazer uma live de cuidadoras peruas, tipo, assim, que são cuidadoras que arrumam o cabelo, passam maquiagem, assim por diante. Mas
falando sério, eu acho que ainda tem muito essa coisa, né? Quem cuida não se cuida muitas vezes, porque é tanto Verdade, amor, tanta dedicação, tanto é carinho verdade. que é dado e acaba se esquecendo. Como é que a gente muda isso? É verdade. Eu acho que o que falta hoje, né? Eu aprendi a entender um pouco dessa questão do cuidador, né? No momento antes da Genzheimer, quando eu trabalhei na Janssen com Alzheimer, né? Porque a doença de Alzheimer, ela traz tantos danos para a família, né? E principalmente para o cuidador, porque o cuidador ele se dedica, esse cuidador pode ser alguém da família ou alguma pessoa contratada, mas eu me lembro bem que naquele momento o cuidador, ao final do ciclo desse paciente, o cuidador estava com depressão, ele tinha Uhum, basicamente se entregue para aquele paciente para cuidar daquela pessoa, né? E com doenças raras é pior, porque a maioria dos casos que nós vemos, né, nós temos as tias, como uma Roseli, a mãe, como uma Regina Próspero, né, e outras, Margarete Carreirão, outras centenas de mães que nós conhecemos por aí, que uhum. realmente deixaram a vida para se dedicar ao filho, né? E a gente nunca pensou nisso, né? A gente sempre pensou em dar o apoio, aquele apoio, né, globalizado para a família, o apoio ao paciente, o apoio para a associação, mas nunca foi pensado em nada específico para esses cuidadores, né? A gente não sabe. Eu vejo muitas mães em que os maridos abandonam as mães, né? Eu vi Uhum. isso muito aqui no Brasil com as mães de mucopolissacaridoses, né? Quando o filho ou com Gaucher ou com doença de Fabry, que nasce lá 3, 4 filhos, infelizmente afetados com uma doença, e o pai vai embora, abandona aquela mãe guerreira, carregando, puxando um na cadeira de roda, carregando o outro no colo. Vi isso em Santa Catarina, né? Vi isso no Nordeste, Brasil afora, e a gente nunca parou para perguntar como é que se sente aquela mãe, né? Enfim, como é que essa mãe retoma a vida dela, né? Essa mãe não consegue trabalhar, como é que está o psicológico dessa mãe, né? Mesmo enfrentando tudo É isso, né? verdade. Isso é uma coisa que, honestamente, talvez é um next step quando a gente olha de atenção ao paciente. A gente Uhum, sempre focou muito no paciente, mas a gente sempre esqueceu do cuidador. De uhum. certa forma, o cuidador ele está marginal, porque você vê ele ali com o paciente, a gente acha que está cuidando e na verdade a gente não está cuidando. Exatamente, exatamente. Concordo, É. concordo com você. Você sabe que eu recentemente participei de um hackathon aqui, para doenças raras, com doenças que eu nunca nem tinha ouvido falar. Nunca passei por um aprendizado assim fantástico. E o que você, né, fala do Brasil acontece em todo lugar, a gente sabe isso. E obviamente, depois que meu tio puxou minha orelha quando eu falei das cuidadoras mães, tem cuidadores pais, né? Isso. Newton é uma pessoa O que Newton é é um um exemplo que está grande aí. cuidador, né? Que Exatamente. participa, tá lá, dá a mão, segue junto e assim vai. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem essa diferença mesmo. Mas eu não posso deixar de falar, porque você citou, e eu acho que quando a gente entrou e quando eu entrei em 2001, essa jornada da mucopolissacaridose era tão próxima a gente, né? Pessoas como a Daniela e a Margarete Carreirão, eu lembro como se fosse hoje a gente dando a notícia para a família do Filipinho que eles iam começar as infusões. Eu acho que eu não vou esquecer nunca. Eu sei o dia da semana, eu sei Maravilhoso. mais ou menos o que eu estava vestindo e assim por diante, porque é uma coisa muito legal, né, de acontecer. Mas nós dois passamos por uma situação que a gente não quer que ninguém no mundo passe, né? Nós dois e mais alguns que estão aqui participando da live, que foi a falta de produto que Nossa aconteceu Senhora. lá em Meu Deus. 2009. Meu Deus E do a céu. gente sabe, né, como é que a coisa pega, como é que a coisa pega. Não, e foi um momento muito difícil mesmo. Para mim, para você também, porque você estava lá, você estava gerenciando essa crise, né, de frente. Desculpa até te cortar, Simone, mas eu posso te dizer que talvez foi o momento na minha vida onde eu mais cresci, Uhum. porque eu era novo, tinha acabado de ser promovido para diretor de unidade de negócio quando explodiu essa crise, né? O Luiz Azevedo ele tinha saído. Eu perdi minha referência, né? O Luiz Azevedo era minha referência. Eu tinha você como minha referência, mas você estava lá nos Estados Unidos e eu fiquei numa situação difícil com a equipe, né? Porque eu olhava para a equipe e falei, agora, essas pessoas vão sair da empresa, né? Porque, enfim, perdi muitas noites de sono por conta dessa situação, desse momento. Primeiro, porque eu olhei para os pacientes que iam ficar sem remédio, né? Ia ser uma racionalização do fornecimento dos produtos, tinha que reduzir dose, e depois a equipe, né? Como a equipe estava se sentindo diante dessa situação. E ainda para piorar, né? Não sei se é para piorar, para melhor, mas para piorar, veio a Sanofi nos compra, né? No meio
desse inferno, né? Inferno, eu digo no bom sentido, né? No bom sentido da palavra, né? Porque, de certa forma, foi onde eu, como eu falei, foi onde eu mais aprendi. Mas desculpa eu ter te cortado, porque você estava falando, Não, concluindo seu raciocínio, eu dei um jumping aí. mas é exatamente, enfim, primeiro que a live é para isso, né? A gente está batendo papo, não é para poder ficar pergunta e resposta, pergunta e resposta. Exatamente. Mas eu trouxe a questão dessa falta de medicamento, porque eu concordo com você, provavelmente foi o momento da minha carreira que eu mais cresci, e eu ainda te falo mais, né? Porque um pouquinho antes da gente, né, da Genzyme ser comprada, tiveram aquelas demissões enormes lá aqui, né, no headquarters, e eu acabei ganhando 2 cargos. Então, eu era responsável por coordenar a coisa toda para a América da crise Latina, toda, né? Gestão da crise. E aí assumi o programa humanitário. Isso. E o programa humanitário, eu falo que foi o melhor cargo que eu já tive na minha vida, no pior momento profissional que qualquer um pode pedir para poder passar por ele, né? Porque eu acho que eu nunca tive que falar tanto não, sabendo que a resposta certa era o sim. Exato. Mas você sabe por que eu estou falando isso, Edson? Porque eu acho que pessoas como você, e principalmente na posição que você tem uma responsabilidade enorme, né? Que é isso de ter certeza que o paciente vai ter o acesso àquela medicação. E eu lembro tendo uma conversa com a Tânia, que é do Gaucher Internacional, e ela falava para mim assim, eu não consigo descansar, eu vejo esses pacientes, ela estava especialmente preocupada com os pacientes na Índia. Eu vejo esses pacientes na Índia sem medicação, sem nada, como é que a gente faz? Eu falo, Tânia, um dia a gente vai conseguir resolver, agora não tem jeito, a gente não pode começar sem saber se vai poder continuar. E eu lembro de uma coisa que eu perguntei para ela, falei assim, mas Tânia, esses pacientes da Índia, eles sempre estiveram lá. Por que agora você está vendo eles? E aí, eu lembro que a gente chegou numa conversa que a gente virou amiga, né? Eu agora faço parte do board do Gaucher Tipo 3, do programa de registry, que é do Gaucher Alliance. E ela falou para mim assim, eu não sei, eu acho que é porque ficou assim, eu falei, porque a sua filha ficou sem a medicação por um tempo. Então, assim, como é que de repente você vê um universo onde as pessoas que sempre tiveram acesso não têm mais esse acesso. E agora imagina aqueles que nunca tiveram, que estão brigando tanto, né? Como é que a gente pode, porque eu tenho certeza que isso te mantém acordado à noite. Com certeza. Então, como é que a gente faz para não ter falta de produto, para quem precisar receber? Assim, quais são os seus sonhos para fazer esse mundo assim mais equilibrado e balanceado? Eu já falei isso para alguns amigos que estão aqui, né? O Marcelo, a Mônica Monteiro também, quero mandar um beijo para a Moniquinha. O Daniel Garcia, meu grande mestre aqui. Tem 2 geneticistas conectados aqui, a Sandra e o Dani. 2 pessoas que eu admiro muito. Eu sempre disse isso pro Marcelo Torresan, que está aqui, Júlio Ávila, o próprio Daniel, né? Que hoje nós trabalhamos na Ultragenics, e para todos que estão próximos a mim hoje, sabem disso, que minha grande missão quando eu estou à frente de uma operação de doenças raras é que o paciente chegue lá na porta da secretaria junto com a mãezinha dele, ou ele, né, adulto, toque na porta da secretaria, entregue uma receita e sai com a sacolinha com o remédio dele. Que ele tenha pelo menos uma vida digna, né? E quando eu entrei na Ultragenics, isso foi a minha fala. Falei para a Gislene, que é minha office manager, falei para ela, o dia que eu conseguir incorporar os produtos que eu tenho e olhar lá na rua, na frente de uma secretaria de saúde, ver a mãe saindo com a bolsinha, com o remedinho dela, com a bolsinha térmica, seja lá o que for, e o paciente não tendo essa preocupação, eu fiz a minha parte, sabe? E hoje, por incrível que pareça, depois de 4 anos na Ultragenics, a gente conseguiu esse feito de incorporar os 2 medicamentos no SUS, que é uma coisa muito difícil. Eu até brinco que a gente conseguiu ganhar 2 Oscars no mesmo ano, numa situação que é quase que impossível. Eu com a Durazyme, a minha frustração foi essa, eu ter trabalhado quase 12 anos na Genzyme, me dediquei quase que boa parte da minha vida na Genzyme ao Durazyme. A Durazyme sempre esteve comigo em todas as situações em que eu trabalhei, e eu não consegui incorporar a Durazyme no meu país, que é o Brasil. Hoje sim, hoje está incorporado e tudo, né? Eu fico muito feliz, mas isso levou 16 anos, 14, 15 anos, não sei, para que o produto fosse incorporado, né? Mesma coisa, o Fabrazyme acho que não está incorporado até hoje.
Myozyme, sabe? Então, é muito triste você ver o paciente tendo que batalhar na justiça para conseguir um medicamento, sofre demais. Isso eu sei que aniquila a família, né? Quando ela tem uma negativa do juiz, tem que levantar documentos, né? E a gente, em meio a todo esse inferno, né? Em toda essa situação difícil ao paciente, você tem a mãe sofrendo, né? Vendo o paciente definhar no dia a dia. Então, essa é a coisa que realmente me tira o sono. Quando eu tenho um medicamento novo, a gente recentemente acabamos de aprovar um medicamento, um terceiro produto na Anvisa, e o que me tira o sono é isso, né? Fala, poxa, será que nós vamos conseguir o acesso? Então, como nós vamos trabalhar, né? E aí eu tenho a Márcia Moscatelli que trabalha aqui comigo, a gente fica debatendo isso com o Júlio também, com o Daniel. É o que a gente fica basicamente fosforilando, né? Como a gente vai fazer para garantir o acesso desses pacientes. Uhum. E esse é o meu sonho. O meu sonho é poder estar à frente de uma operação onde realmente, efetivamente, eu consiga entregar aquilo, beneficiar e colocar essa tecnologia disponível ao paciente da forma mais fácil possível. Uhum. Esse é o meu grande sonho. Não importa quanto me pagam, não importa quanto tempo vai levar, não importa o cargo que me deem. Mas se eu tenho a possibilidade de ter autonomia e poder decidir sobre isso, isso é o que realmente me motiva e é por isso que eu estou muito feliz hoje aqui onde eu estou, porque aqui eu tenho todas essas possibilidades. E as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Todo mundo aqui está no mesmo piso, a gente tem essas mesmas premissas, né? E a gente desconstruiu muitas coisas de liturgias, de cargo, de posição, de ego, porque quando existe vaidade também, né? E meu outro sonho era esse, era ter um ambiente, uma atmosfera positiva onde todos trabalhassem com o mesmo propósito, fossem livres para pensar e para se expressar, e que pudessem criar, né? Então é isso que eu vejo hoje nesse ambiente que eu estou, né? Que é uma realização do sonho para mim. A Ultragênix é uma realização do sonho para mim. Levou-se muitos anos. A Vertex, que eu respeito muito, foi frustrante para mim, porque ali eu estava muito engessado, eu não conseguia trabalhar da forma como eu sonhava. Né? Então, essas coisas, esses objetivos eu sempre persegui na minha vida e sigo perseguindo até hoje. Né? Quem sabe, quem trabalhou comigo, seja na Vertex, na Genzyme, ou está aqui comigo hoje na Ultragênix, sabe bem disso. Eu lembro bem, Edson, assim, tanta conversa que a gente tinha, né? Porque, enfim, a gente não precisa nem ficar repetindo aqui o que a gente tinha na Genzyme e como a Genzyme abriu esse mundo de doenças raras, foi uma coisa única, né? Eu me sinto extremamente privilegiada de ter feito parte da Genzyme na época que foi, do jeito que foi. E eu uso sempre o exemplo do próprio Henry Temir, né? Que era o CEO da Genzyme, para quem não conhece. Eu lembro de uma grande arquiteto das doenças raras no mundo. Esse cara é... Exatamente. Eu vou te falar que o Emil Cax falou dele. O Emil Cax falou dele. O Emil Cax tem ele como talvez a pessoa mais importante no cenário de doenças raras. O Emil Cax expressou isso recentemente numa reunião nossa, corporativa. Um fenômeno. Olha, eu acho até difícil explicar para as pessoas que não viveram ou não estão nesse espaço, né, para entender um pouquinho o que era aquela história que a gente tinha, aquilo que a gente escutava, não só escutava, né, porque a gente vivia aquilo. Então, principalmente, por exemplo, fazendo parte do programa humanitário, até mesmo antes de eu liderar, eu tinha que sentar nas reuniões, né, do programa humanitário para discutir a aprovação. E o Henry, enfim, o cara estava em todas as reuniões. Tinha gente que faltava e ele, que era o CEO da empresa, que provavelmente tinha 500 mil outras coisas para fazer, era a prioridade dele. Era garantir que aquela conversa fosse acontecer, que a gente estava num caminho certo, que a gente tinha uma ideia. E o conceito que eu acho que ele trouxe para a mesa, de que se você faz, é para chegar até quem precisa. Isso para mim era um. E o segundo, no sentido de assim, olha, não adianta a gente ficar esperando alguém fazer primeiro e depois a gente tentar, né? A gente tem que ter na cabeça essa coisa. Não é porque não foi feito que a gente não vai fazer. É exatamente porque não foi feito que a gente vai lá e faz. Né? E eu acho que a gente fez muita coisa. Muita coisa. E para mim é isso que pessoas como você trazem para a mesa hoje. Né? Você falou que hoje você encontrou na Ultragênix, vamos dizer assim, a sua praia, né? Na verdade, sabe o que encontrei na Ultragênix? Encontrei na Ultragênix aquela Genzyme lá de trás, que de certa maneira, eu respeito muito a Sanofi. A Sanofi me deu muitas oportunidades também. Eles gostavam muito de mim.
Uhum. mas que de certa maneira foi sequestrado com aquela fusão, com aquela aquisição, né, repentina. Na Ultragênicos eu consigo ver tudo isso. Até se você olhar a grafia, né, a fonte da letra Ultragênicos é da É Genzyme. verdade. E o Emil Cax contou essa história, né? Isso foi cedido pelo próprio Henry Mir. Isso é uma coisa Uhum. interessante. Uhum. Uhum. E o Cax é um senhor, vamos dizer, é um nome dentro desse universo das doenças raras também, que não é, a gente tem que tirar o chapéu para ele, não tem jeito, totalmente. né? Sou fã do Emil Cax. Eu acho que o que ele fez, e eu lembro uma vez a gente teve, eu não sei se você estava nessa reunião por acaso, a gente teve que eu tive que fazer uma apresentação sobre a Aldurazyme e a gente estava em Portugal para uma reunião. Não, acho que nessa não estava, não. Você não estava não, né? Não. Então, aí eu fiz uma analogia com o descobrimento da América e o descobrimento do Aldurazyme. Cara, é muito engraçado que você põe assim, ó, é tipo lado a lado como é que as coisas, sabe assim, as coisas foram acontecendo na ordem certa, do jeito certo. Não para falar que tudo deu certo, porque tem muita coisa que foi complicado, mas eu acho que essa paixão, né, do CACS por esse espaço todo das doenças raras é de tirar o chapéu. Né? Acho que o Emil Cax talvez é um dos poucos hoje no mundo, né? Junto com Henry Mir e alguns poucos outros que a gente conhece que sustenta esse tipo de paixão, né, de sentimento. Isso é verdadeiro mesmo, até hoje. O Emil Cax, ele participa de todas as reuniões, de uma humildade assim sem precedentes, como era o Henry Mir. Eu olho para o Emil Cax e eu vejo assim o Henry Mir, né? Até o estilo, né? O estilo de conversa, uma forma respeitosa, extremamente inspirador. Você senta, ele conversa com todo mundo, né? Eu me lembro que em 2019 ele veio aqui para o Brasil para o lançamento do Cris Vita, né? Que é essa terapia que nós temos aí para o raquetismo. E a gente fez uma via sacra ali naquela semana, né? Com um evento à noite na segunda, ele chegou no domingo, evento na segunda à noite, depois 5 horas da manhã a gente foi a Brasília, ficamos lá em Brasília. E a cena para mim que foi a mais marcante é ele naquela humildade, na simplicidade dele, com a camisa aberta, sentado no aeroporto de Brasília, e o Cadu, que trabalha com a gente, né? O Carlos Eduardo, que é o nosso que account que está em Brasília, indo lá comprando castanha de caju, colocando num pratinho, assim, pratinho de, sabe, de bolo de aniversário, assim, para ele comer. E ele comendo e falando comigo em inglês e eu traduzindo para o Cadu. E depois eu me lembro, no momento que eu voltei na Califórnia, para uma reunião em São Francisco, eu fui lá na sala dele cumprimentá-lo. Ele olhou para mim e falou, how Cadu is doing? Sabe? Se perguntou, como é que tá indo o Cadu? Manda um abraço pro Cadu. E para a Gislene, que era office manager, eu falei, é um cara genial, né? Um cara fantástico. E assim, a atitude, né? O dia a dia dele, o que ele fez pela história das doenças raras, né? Foi um dos fundadores da Biomarin também. Exatamente. Né? Para quem não sabe disso. Um cara sensacional, um cara extremamente humilde. Isso é impressionante, né? E sustenta isso mesmo depois de ter tido tanto êxito, né? Tanto na Biomarin como agora na Ultragênicos. É verdade, é verdade. São pessoas que marcam, né? Você sabe que você contou, né, dele ter lembrado o nome do Cadu, me lembrou de uma coisa que a gente brincava, né, aqui na sede da Genzyme, porque era um negócio de sexta-feira de tarde, o Henry aparecia, né, nos andares. Então a gente falava assim que era para ter certeza que todo mundo ia ficar até às 5, para ninguém ir embora mais cedo, ele pegava e passava de tardinho. Mas ele passava nos escritórios da gente e a gente achava que ele tinha, assim, tipo uma coisa de um ponto na orelha com serviço secreto, né, que ficava falando com ele, porque o Henry tinha isso, ele entrava na minha sala e falava, e aí, os meninos, como é que estão? Estão se adaptando? Eu lembro de ter, logo que eu mudei para cá, eu devia estar meio fora do juízo, porque acabei mudando com meus 2 filhos pequenos, né? Eu tinha divorciado, tinha 1 ano antes, mudei para cá, meus filhos tinham 6 e 9 anos, quando eles chegaram aqui. E o Henry, então, passava na minha sala e perguntava para mim, e aí, como é que os meninos estão? Estão adaptando? Ah, e como é que está o inglês? E o pior é que ele lembrava de coisas que tinha conversado comigo, que eu falava assim, gente, mas eu conversei isso com ele? Era um horror, né, o negócio. Difícil, né? Mas a gente fazia acontecer, né? Enfim, era uma coisa fantástica. Agora, nós 2 somos biólogos, e eu sei que isso é uma coisa que a gente gosta. Essa coisa de genética é um negócio muito louco, né? Eu já muito contei. Louco. Eu já contei Cada aqui, ano uma novidade, né? Coisa impressionante. E você sabe que eu contei aqui uma vez, a minha avó
me deu um livro em 1971 que era tipo Iniciação à Genética. Cara, eu não sei como é que ela pensou nisso. Entendeu? Eu acho que Inacreditável. assim, minha avó, eu acho que ela era visionária, é que a gente não É, sabia nem são pessoas saber que estão à que ela, frente, não à sabia nem o frente que de que ela tudo. era, É, exatamente, né? exatamente. Como é que a gente faz? Tem tanto, olha, a gente escuta aí de terapia gênica, né, de tanta coisa acontecendo, o uso de inteligência artificial para poder facilitar diagnóstico, enfim, eu participei de um programa da Singularity University, que as duas primeiras sessões, uma foi de robótica e outra de inteligência artificial, eu quase fiz minha mala, voltei para casa só para dar tchau e achar um jeito de ir para Marte, que eu falei, a Terra vai acabar, os humanos vão acabar. Graças a Deus que eu fiquei, porque o programa foi fantástico. Mas e aí, o que a gente faz para melhorar esse mundo? Eu vou te Quais são os dizer seus que próximos passos? não, eu digo assim, o futuro, hoje eu olho, a biologia molecular avançou de uma forma assim estratosférica, né? Quando eu olho, eu me formei em 2005 como biólogo, né? Eu sou formado em administração de empresas também. Formei assim com o nariz torcido em 95, porque eu sempre quis ser biólogo, né? E aí eu tive essa oportunidade de estudar, e Tuba lembra também desse momento aí, quando eu ingressei na faculdade. E quando eu saí em 2005, eu saí maravilhado, né? Com tudo, com os recursos, que você já tinha um sequenciador, você já fazia uma espectrometria de massa, você tinha uma série de coisas que você podia fazer, né? O próprio PCR, né? Eram coisas assim que eram maravilhosas, né? E hoje, quando eu olho, eu honestamente eu não consegui acompanhar a biologia molecular, de tão rápido que ela avançou. Hoje você tem esses next generation sequencing, sequenciadores de última geração. Hoje você tem plataformas, né, para tratamento, né? Você tem CRISPR, você tem RNA, microRNA, você tem pequenas moléculas, né? Hoje as vacinas são vacinas genéticas, né? Coisas que a gente jamais pensou, eu nunca imaginei na minha Verdade. vida que a gente pudesse utilizar um adenovírus como veículo para vacina, né? Embora conceitualmente é uma coisa fácil. Eu vejo a medicina avançando muito, Simone. Eu acho que em 2030, muitas das coisas que a gente conhece hoje, por exemplo, como os próprios anticorpos monoclonais, já não vão existir mais. Os anticorpos monoclonais, eles inauguraram uma era no tratamento de muitas doenças, que eles eliminaram os interferons, né? Hoje a esclerose múltipla você trata com eles, muitos tipos de câncer você trata com os anticorpos monoclonais, né? Tem os antirretrovirais também, estão inovando, né? Mas com essa nova tecnologia de adenovírus para vacina, hoje você pode criar um número infinito de vacinas, né? Sei lá, hoje já se tenta, né? Não foi tão bem sucedido agora recentemente, mas utilizar um adenovírus para HIV, né? Uma vacina para HIV. O HIV é um vírus que mutava tanto que você não conseguia desenvolver uma vacina. E com essa tecnologia de você colocar um material genético, né, que pode codificar diversos tipos de espículas diferentes de um vírus, você consegue, de certa maneira, educar o seu sistema imunológico com uma única dose. Então, hoje, como eu falei do CRISPR, né, edição de gene, né, que a Vertex está muito em cima disso, né, com a fibrose cística, com anemia falciforme, e outras empresas também trabalhando com essa plataforma de edição de genes. O mundo avançou de tal forma que muitas doenças vão ser curáveis, né? Eu digo, a hemofilia está próximo disso, né? Outras doenças, por exemplo, você também tem carticel, né? Que algumas leucemias que eram intratáveis no passado, hoje você cura, né? Por conta do carticel, que é uma tecnologia de você mandar a sua própria célula lá para a Suíça ou para os Estados Unidos. Exatamente. Ser reprogramada. Reprogramar a tua célula e a tua própria célula, né, responder em favor do teu corpo e te curar de uma doença, né? Então, hoje eu vejo a ciência avançando muito e terapia gênica é uma realidade. Aqui no Brasil é uma realidade. Hoje tem uma RDC da Anvisa específica para terapias avançadas, né? Existem 2 terapias registradas no Brasil. E eu te digo que nos próximos 5 anos deve chegar uma avalanche de terapias gênicas disponíveis para tratar muitas doenças que em algum momento era intratável ou se tratava de uma forma talvez quase que paliativa, né? Se não tinha recursos, né? Tudo isso com o avanço da nossa ciência, o avanço da biologia molecular, com o avanço da nanotecnologia, né? Com o conhecimento mais aprofundado
desses vetores, né? E que favoreceu o desenvolvimento dessas plataformas, né? Então, tudo isso é uma maravilha e é o mundo evoluindo, é o mundo avançando, né? E eu confesso que eu estou ficando para trás um pouco. Eu não sei. Acho que eu preciso fazer outra faculdade de biologia em 2030. Por isso que eu estou cuidando de plantinha, que pelo menos isso não muda, né? A planta, você semeia ali o pinhão, ela cresce, aí você começa a estudar aquilo. E uma das minhas paixões também agora é o bonsai, né? Então eu também estou nisso aí. Muito legal, muito legal. Agora, você sabe essa coisa de terapia gênica? Eu fico sempre pensando, porque uma das minhas paixões é essa questão de acesso. Eu não acho que saúde foi feito para só poucas pessoas. Saúde é básico, tem que ser para todo mundo, Universal. O que inclui, né, o acesso ao medicamento, ao tratamento, assim por diante. Tem muita gente que fala, nossa, você mora nos Estados Unidos, né, tem a melhor medicina do mundo. Eu falo, bom, depende de como que você classifica isso, né? Porque até porque existem essas disparidades tão grandes aqui que são uma coisa muito maluca, e eu espero que a gente aqui nos Estados Unidos, na verdade, possa aprender com outros modelos, porque tem que mudar. Essa questão de saúde aqui, acesso à saúde, precisa de mudar. Mas acesso, para mim, tem essa coisa toda, né? Quer dizer, eu não acredito, por exemplo, em uma doação sem ter um plano para conseguir que aquilo continue depois. Porque você... eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na BioVerative, a gente tinha um plano, né, um programa humanitário de doação de medicamento enorme, fantástico, mas ele não tinha uma sustentabilidade, vamos dizer assim. Então era uma discussão enorme, como é que você faz isso? Educa comunidades, educa governo para poder aceitar aquilo como um problema a ser resolvido e se comprometer com isso, né? Até porque eu acho que, por exemplo, o Brasil foi um senhor exemplo no que foi feito com a AIDS. Hoje, eu lembro quando começaram a aparecer os primeiros casos de AIDS, a gente achava, bom, o mundo vai acabar, né? E pronto, fora a discriminação que existia com relação à homossexualidade, por que eles achavam que só aqueles eram que tinham e tal. Mas hoje as pessoas convivem com o HIV, assim como tem hipertensão. Exatamente. Né? Nas devidas proporções. É totalmente tratável, totalmente tratável. Ninguém morre mais com os recursos terapêuticos. Aonde a gente está, né? Porque na África a coisa... Na África morre, exatamente. No Brasil, digo no Brasil. Você tem toda exatamente. Então, assim, para mim, o compromisso que a gente precisa ter é esse, né? Como é que a gente garante mais acesso às pessoas? E sabe o que é o meu sonho? Eu falo que meu sonho é exatamente que nem aconteceu com o computador. Que primeiro tinha aqueles mainframes gigantescos, era uma sala inteira com um computador para gerar um bilhetinho desse tamanho, né? Porque vinha aquela fitinha, assim, com um pedacinho de informação, e a coisa depois foi fazendo exatamente o contrário, né? O computador foi diminuindo, foi aumentando a potência, né? O poder daquele computador de processar os dados e tal, e virou um negocinho, um chip desse tamaniquinho assim hoje, e você não imprime mais. Até porque eu tenho um compromisso assim de não fazer aquilo que não precisa ser feito, essa questão de sustentabilidade também para o meio ambiente, assim por diante, para mim é importante, mas meu sonho é ver essa coisa acontecendo também com medicamento, onde se antes, quando, sei lá, o Cerebase foi criado, né, o Cerezyme veio, e os remédios, esses tratamentos todos para doença rara custavam acima de $500 mil, hoje a gente sabe que tem terapia que custa $2 milhões, assim por diante. Como é que a gente faz para esse conceito, né, mudar? Ou seja, vende um preço assim para poder ficar um preço assim e com isso chegar num universo bem maior. Isso é uma excelente pergunta. Acho que talvez a grande questão global hoje, né? O acesso, garantir o acesso, porque você tem, mesmo tempo que você tem todos esses avanços tecnológicos, a grande pergunta é como eu vou fazer com que isso chegue à população e como eu vou pagar isso, né? Então é a grande preocupação da maioria dos governos. Mas eu entendo, Simone, que isso é um processo de modernização, um processo de substituição. Né? Em algum momento, a gente está vendo, como eu falei do exemplo dos anticorpos monoclonais contra o interferon, por exemplo. Né? É um processo de substituição natural. Isso tem que descontinuar.
Hemofilia, nós temos terapia gênica para hemofilia, né? Em desenvolvimento, tem 3, 4 grandes empresas trabalhando nessa frente. Daqui a pouco, esses fatores 8, fator 9, esses fatores recombinantes já vão ficar no museu, né? É verdade. Então, eu acho que tem que, primeiro, entender essa sincronização, né, desse processo substitutivo. E segundo, a indústria também vai ter que mudar o modelo de negociação. Não é eu entrego e recebo. Não, olha, eu entrego e você me paga em parcelas. Ou, se você me aumentar a demanda, eu diminuo o preço. Porque isso é uma questão quando eu falo do processo substitutivo, se eu desenvolvo uma terapia gênica para artrite reumatoide, por exemplo. Vamos imaginar um caso hipotético aqui. Eu tenho lá um universo de milhares de pacientes com artrite reumatoide, e eu lanço uma terapia gênica por $400 mil, né? Isso é inviável para qualquer governo. Mas se eu falo, não, eu vou substituir isso pelos anticorpos monoclonais e isso, enfim, eu só vou negociar isso com você. Então, eu acho que aí dá para favorecer, dá para reduzir preço, dá para se pensar em diminuir, porque você tem uma oferta, economia de escala, né? Você tem uma oferta muito maior e você pode trabalhar no preço e também a condição de pagamento, né? Porque acho que talvez hoje uma grande dúvida dessas novas tecnologias é se realmente vai funcionar, né? A gente sabe que terapia gênica, muitas pessoas associam com cura, não necessariamente é cura. Exatamente. Então, os modelos de negociação, né, com esses governos, né, de compartilhamento de risco, essa coisa de pagamento em parcelas, ou dá primeiro o remédio, vamos ver se funcionou e depois eu te pago, né, depois de um certo tempo. Se o paciente não respondeu, que aí o compartilhamento de risco, daqui 5 anos tem uma recidiva, a gente renegocia porque eu gastei o dinheiro e você não resolveu o meu problema, né? Então, hoje começa a mudar toda a dinâmica de acesso, né? Todo o raciocínio também da indústria. A indústria vai ter que ser criativa nesse lado e os governos também. Porque no final do dia os pacientes estão aí e eu, como você, eu acredito nessa saúde universalizada, né? E quando a gente pensa no Brasil, a gente tem o SUS, que é uma maravilha, né? Todo mundo reclama do SUS. Mas você que está aí nos Estados Unidos, você sabe, quem não tem um seguro de saúde, quem não tem um seguro de saúde, cai duro no chão ali, fica ali, né? Realmente. Ou perde tudo que tem. Ou perde tudo que tem para se tratar, né? Então, o Brasil favorece isso, né? Com essa maravilha que é o SUS, e que é o sistema universalizado da saúde, mas eu acho que o acesso também certamente tem que ser universalizado, né? E agora é uma grande questão, Simone, isso tudo ainda é empírico, sabe? A gente nunca testou nada, quando você olha na Europa ainda se discute muito isso. Eu acho que é o que vai movimentar assim, de uma maneira forte a saúde nos próximos tempos, sem dúvida alguma. É isso aí. Eu acho que a gente está cheio de oportunidade, né? São os bons desafios na frente, à frente da gente da saúde. E eu falo que se a gente conseguir usar essas lições que estão vindo junto com o Covid, né? Ou seja, nunca se aprovou uma vacina tão rápido que foi tão bem estudada. Exatamente. Né? Porque ainda tem isso, porque não é para achar assim, não estudou, por isso que foi. Não, foi, sabe? Tem milhões de cabeças por trás, né, para poder fazer essa coisa toda acontecer. E, obviamente, o próprio voluntário que participou do estudo clínico para fazer isso acontecer. E eu acho que essa é outra função, vamos dizer, esse outro papel nesse mundo que a gente vive, que às vezes a gente não reconhece, né? Esse voluntário que participa de estudo clínico, muitos voluntários saudáveis, que não precisavam de passar por nada daquilo, participam para poder fazer a coisa acontecer. A gente está acabando o tempo aqui, então, para terminar, vamos dizer assim, com chave de ouro, primeiro, qual é o recado que você quer deixar para todo mundo aqui? E depois, acho que foi o Júlio que falou que era para eu te perguntar sobre o José Consilva International Dinner. Esse Júlio não vai, não. Esse é meu sonho de armar uma pousada na Serra da Mantiqueira e abrir um restaurante bistrô dentro dessa pousada que vai se chamar José Consilva. Eu vou convidar, deixa todo mundo convidado para um negócio que nem existe ainda. Olha, Edson, nós vamos ter que fazer outra, então, live. Sabe por quê? Você sabe o que eu quase fiz quando eu saí no Fijanzheim, antes de abrir a Xingu? Eu quase abri um bed and breakfast exatamente para poder fazer um restaurante desse. Exatamente, esse é meu sonho. Isso é o que o Júlio está me sacaneando. Mas a minha mensagem aqui é isso, é que os raros não são tão raros quanto a gente imagina. Eles existem, são vidas, são pessoas, são famílias, são seres humanos que têm os
vontades, os mesmos desejos, a mesma esperança que nós temos também. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar